O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos, e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, diante da palavra de Deus, nós queremos hoje percorrer um caminho que o Senhor nos convida a adentrarmos e a experimentarmos. Hoje celebramos a ascensão do Senhor, a subida do Senhor ao céu. E hoje queremos lembrar exatamente a experiência do Pai em levar a criatura, seu filho, suas filhas, para o céu. E essa tentativa faz-nos reportar aos nossos pais primeiros, Adão e Eva. Porém, estes não foram dignos de entrarem no céu por conta da desobediência, e nós bem sabemos. Mas o importante aqui não está, se assim posso dizer, na ascensão do Senhor, mas está naquilo que Ele fala: é preciso que eu vá, para que o defensor venha, o outro Paráclito, o outro defensor venha, ou seja, o Pai, na sua infinita misericórdia, enviou-nos o teu Filho, o defensor. E esse, ao subir ao céu, nos envia o Paráclito, o outro defensor. Percebamos aqui a insistência de Deus para nos socorrer, a insistência do seu imenso amor por nós. Por isso diz aqui: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão são aqueles: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quero primeiro, antes de falar desses sinais, adentrar no grande presente que Jesus nos dá. Há 40
dias atrás, estávamos vivendo a sua paixão, vivendo a sua morte, vivendo a sua ressurreição. Pós-ressurreição, o Senhor apareceu a muitas pessoas, inúmeras pessoas, a Pedro, a Tomé, que lembramos bem, mas a experiência dos apóstolos não foi uma experiência de crer automaticamente. E aqui nós nos perguntamos se nós cremos na ressurreição. Qual é a dificuldade que nós temos para crer no ressuscitado? Os discípulos tiveram grandes dificuldades. Pedro continuou o seu trabalho de pescador. Tantos outros discípulos continuaram diante do medo, do assombro, do susto. Eles continuaram, percorreram a sua vida. Faz-me lembrar quantos de nós que fomos crismados, que fomos batizados, alguns batizados na idade adulta. O crisma se dá no período de amadurecimento da vida. E, no entanto, continuamos uma vida como se nada tivesse nos acontecido de extraordinário. Assim também a ressurreição. Os discípulos continuaram. Porém, Jesus anuncia aqui, era preciso que o Espírito Santo adentrasse, para que o Paráclito desse a eles a motivação necessária para crerem, para que a partir dessa experiência de fé eles continuassem reconhecendo que Jesus é o Senhor. Então Jesus sobe aos céus. Aqui tem um clima de despedida, e todo clima de despedida é pesado em todos os níveis da nossa vida. Os discípulos estavam entristecidos com a fala de partida. Vou para junto do Pai, meu Pai e vosso Pai. Então essa despedida traz no coração dos discípulos um desânimo, uma tristeza. Aqui, amados irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo que está sobre nós, habita em nós, nós não o vemos, como o ar que nós respiramos, que adentra em nós e nós não o vemos. Assim é o Espírito Santo. Porém, nós humanos temos a necessidade de ver, se não em tocar. Ver e tocar, nós precisamos. Então o Espírito Santo aparece em forma de pomba, em outros momentos em forma de fogo, para que nós pudéssemos ver e até mesmo tocar. Percebamos aqui toda a dinâmica do Pai para nos ajudar a adentrarmos nesse mistério. Queridos filhos, todos nós temos
sofrimento na vida. Todos nós passamos por uma batalha. Todos nós enfrentamos angústias, dificuldades, enfermidades. Todos nós somos desafiados. Porém, se faz necessário entendermos que nós estamos de pé, porque o Espírito Santo que Jesus sobe para que Ele venha, nos tem sustentado. Por isso vai dizer aqui, esses sinais, não estamos falando de milagres, estamos falando de sinais. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão esses: expulsarão demônios em meu nome. O que é expulsar um demônio? Que é demônio pior do que o desânimo na fé? Que é demônio pior do que destruir alguém? Que é demônio pior do que ser insensível ao sofrimento de alguém? Expulsarão. Somos chamados a expulsar os demônios que vêm a nós da infidelidade conjugal, da desobediência aos pais. Quantos demônios! E talvez a gente fica na cabeça, talvez de algumas igrejas que nós vemos expulsarem demônios, a pessoa possessiva ou dizendo que está, e aí a gente fica com aquela imagem e nós não percebemos o demônio que está em nós, de falar mal dos outros, de sermos infiéis. Então nós somos chamados a expulsarmos o demônio que está em nós, que sentimos vontade, sentimos desejo maligno, e é você que tem que expulsar esses demônios. E é o que o Senhor fala aqui para nós: esses são os sinais daqueles que creem. O segundo sinal: falarão novas línguas. Não somente no sentido da língua do Espírito Santo, mas novas línguas. Amados, quantas pessoas que proclamam tristeza, espalham tristeza. Tem pessoas que só chegam para você para falar de coisas ruins. Só fala em doença. Está tudo bem? Não, não está nada bem. Nunca está bem, nunca está bem. Só fala de problemas. Novas línguas. Alegria em meio a tantas situações que você vive. Alguém te vê sorrindo, não sabe a luta que você está travando, a luta que você tem vivido. É o Espírito Santo que está em você e que você precisa falar novas línguas, levantar o outro, alguém que vai
aprender a dirigir, aí você diz: ah, você está com medo? Ah, não, realmente é difícil mesmo, é difícil. Você não diz: não, coragem, vai, você é capaz, você é capaz. Novas línguas, a doçura da coragem, levar o outro a ter força, coragem. Onde o mundo só quer falar de coisas ruins, novas línguas, e levar o outro, dizer para o outro: olha, você vai fazer essa prova, você vai conseguir, você é inteligente, você é capaz, estude que você é capaz. E novas línguas. Nós muitas vezes nos envolvemos com pessoas tão amargas, e é preciso entender essas novas línguas, a língua que vem da coragem de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. E aí ele vai continuar: se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Ou seja, nós somos chamados aqui a não permitirmos que o outro te envenene. Não é assim a fofoca? Alguém vem falar mal do outro, te envenenando, contaminando o teu coração. Já acorda de manhã com a novidade de veneno de alguém que vem falar de alguém. Quantas vezes nós nos envolvemos nisso? É veneno. E nós somos chamados, convidados a observar o que o mal quer fazer em nós, nos envenenarmos. Se for envenenado, mal nenhum lhe fará, porque você não deixará que o veneno penetre no mais profundo da tua alma. E aí ele vai continuar dizendo: quando ele puserem as mãos sobre o doente, eles ficarão curados. Não somente doença física, mas doenças espirituais. É uma das piores doenças. Qual é a pior doença que o ser humano, o cristão, pode viver? O pecado é a pior doença, que não somente atinge o corpo, mas como também atinge a alma. E você pode orar por aquele que está doente, pode clamar o Espírito de Deus sobre aquele que está doente, porque é isso que o Senhor nos deu. Esses são os sinais, a vontade de Deus sempre vai prevalecer, mas Deus que prescruta o teu coração, sabe das tuas fraquezas, e quando você pede a Ele, em nome do seu Filho Jesus, a bondade do Senhor pela sua oração se fará. Amados, dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador, o Consolador da aflição. No meio da aflição, a quem recorremos? Recorremos ao Espírito Santo. Aqui entendamos que nós não temos muita intimidade com o Espírito Santo. Temos pouca intimidade com o Pai,
temos quase nenhuma intimidade com o Espírito Santo. Temos intimidade profunda com o Filho, porque o Filho nos revela, mas Ele quer que nós tenhamos intimidade com o Espírito Santo. Não se faça nada na tua vida, não se toma decisão nenhuma sem clamar o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que nos conduz. Então entendamos, hoje celebramos a Assunção do Senhor, essa ascensão do nosso Deus, mas o protagonista é o Espírito Santo, para que Ele venha sobre nós, venha agir em nós, na nossa fraqueza, que o Espírito Santo venha agir em nós. Oramos ao Espírito Santo em meio à enfermidade, em meio às dificuldades na nossa casa, em meio a diversas situações, em meio ao desemprego, em meio a essa enxurrada de água que inundou o Rio Grande do Sul, diante da morte, diante da perseguição, diante do sofrimento, clamemos o Espírito Santo. Ele é o doce hóspede da alma, alívio na aflição. Então nós, amados filhos, nesta despedida que o Senhor nos faz, olhemos a graça que Ele derrama sobre nós. Por isso, amados filhos, hoje nós somos provocados por essa palavra a crermos na ação do Espírito Santo, confiarmos no Espírito Santo de Deus, assim como cremos no Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo. Deus Filho sobe ao céu para que Ele venha sobre nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,